Um dos métodos que mais revolucionou a identificação dos micro-organismos nessa década foi a utilização do MALDI-TOF. E o que significa MALDI-TOF? MALDI-TOF nada mais é do que Matrix Assisted Laser Desorption Ionization, associado ao TOF, que é o Time of Flight. O que significa MALDI-TOF? Eu vou explicar para vocês depois em mais detalhes como é que é o funcionamento e depois nós vamos passar para uma parte mais prática, onde o pessoal do laboratório vai mostrar na prática como que é executado o MALDI-TOF passo a passo. O MALDI-TOF nada mais é do que uma forma de espectrometria de massa, onde nessa espectrometria de massa ele utiliza a velocidade, na realidade o tempo de voo que as moléculas executam, e conforme o tempo de voo você consegue gerar um espectro. E esse espectro gerado, ele é comparado com um banco de dados de cada micro-organismo e ele identifica que esse espectro tem uma semelhança de 99% do que temos no banco, então ele faz a identificação. E hoje o MALDI-TOF ele é utilizado como padrão ouro na identificação dos patógenos. Ele não é 100% eficaz, mas ele é a melhor metodologia que nós temos disponível atualmente para identificação numa rotina de um laboratório de microbiologia clínica. E o MALDI-TOF nada mais é do que você utilizar uma matriz, por isso que é o Matrix Assisted. Essa matriz permite que, além de você quebrar as proteínas da bactéria, então você pega ali uma colônia da bactéria, coloca numa plaquinha. Essa plaquinha, geralmente, ela é de aço inox e você, apertando o Start, você é disparado um laser sobre essa plaquinha, onde consta ali a bactéria e essa matriz. E o que é essa matriz? Essa matriz nada mais é do que uma substância que permite que as proteínas da bactéria sejam expostas, assim como também permitam que elas sejam ionizadas. Aí que vem o Matrix Assisted Laser, que é emitido um laser nessa placa, Desorption, que é o fato das moléculas saírem daquela plaquinha, são ionizadas e, conforme o tempo de voo delas, é formado o espectro. Graças a essa matriz, que foi desenvolvida, depois eu comento um pouquinho com vocês sobre a história, isso permite com que as proteínas quebradas sejam factíveis de serem ionizadas e elas possam então voar pelo equipamento para gerar o espectro. Então, aí que vem o termo, então, Matrix Assisted, Laser Desorption Ionization. Quando a gente vai explicar sobre a metodologia do MALDI-TOF, quais são os componentes mais importantes que nós temos que ter o conhecimento? Bom, o primeiro deles é que, para que eu possa fazer o processo, eu tenho que colocar o meu micro-organismo numa placa, geralmente é uma placa de aço inox, e no momento que eu coloco a colônia da bactéria nessa plaquinha de aço inox, eu adiciono uma matriz. Essa matriz pode ser composta por diferentes produtos, como eu já comentei anteriormente, e a partir do momento que eu adiciono essa matriz, eu coloco essa placa no equipamento e o equipamento ele emite literalmente um laser. Tá? Esse laser foi padronizado, existem várias frequências de onda para a emissão desse laser, vários métodos diferentes. Cada equipamento pode utilizar uma metodologia diferente, mas em resumo o conceito é o mesmo. E a partir do momento que esse laser atinge a matriz com a bactéria, há uma destruição das proteínas e essas proteínas então, elas entrando no equipamento, isso acaba gerando um movimento associado com a ionização desses elementos e eles correm no aparelho
que apresenta uma câmara de vácuo e eles começam a subir pelo equipamento. No momento em que eles começam a subir pelo equipamento, algumas moléculas, como eu comentei anteriormente, elas apresentam pesos moleculares menores, ao passo que outras apresentam tamanhos maiores. Vamos imaginar aqui que eu tenho uma molécula que apresenta um peso, uma massa, ali de 1000 kilodaltons. Aí tem uma outra que apresenta 1000 daltons. Então a molécula menor, ela vai correr mais rápido pelo equipamento. E aí ela vai ser, obviamente, lida por primeiro no espectro. Depois, a outra molécula maior, ela vai demorar mais para chegar ali no sistema de reconhecimento. E, consequentemente, ela vai demorar um tempo e aí sim vai aparecer o espectro dessa molécula. Obviamente que, quanto maior a quantidade da mesma molécula, que vão chegar juntas, obviamente, se elas apresentam a mesma massa, maior vai ser a intensidade desse espectro. E é por isso que no espectro nós vemos, quando nós fazemos um gráfico, onde na parte de baixo nós vemos a massa em relação à carga elétrica e no outro eixo a intensidade, a gente tem o reconhecimento desse espectro. E é importante entendermos que cada espectro desse, ele é característico de um determinado micro-organismo. Obviamente que, quando nós temos micro-organismos que são mais frequentes, causadores de infecções, vamos pensar ali num Staphylococcus aureus, o equipamento já tem um espectro padrão. E como você repete vários Staphylococcus aureus, diferentes materiais, diferentes cepas, diferentes clones de diferentes países, porque vão existir algumas variações em relação às proteínas. Mas essas pequenas diferenças dentro de um todo faz com que o sistema, o computador, dentro da sua biblioteca, acerte com maior certeza bactérias mais comuns. Já quando eu tenho micro-organismos mais raros, vamos dizer que a biblioteca de conhecimento do espectro para aquele micro-organismo não é tão grande. Isso faz com que o equipamento tenha uma chance de acerto um pouco menor. Então é importante lembrar que o MALDI-TOF ele apresenta uma altíssima capacidade de reconhecimento dos patógenos, mais de 99%, mas nós devemos lembrar que para patógenos mais raros, ele nem sempre vai acertar. Porém, dentre os patógenos raros, lembro a vocês que na microbiologia clássica, nós também teremos dificuldade em identificar esses patógenos mais raros. Então, na realidade, o MALDI-TOF acerta menos, mas nós na bancada, se fôssemos utilizar as metodologias convencionais, talvez erraríamos mais ainda. E é por esse motivo que, nessas situações mais exóticas, aí nós precisamos lançar mão da metodologia de biologia molecular, sequenciamento genético, para daí sim termos uma maior certeza que aquele nosso patógeno exótico, vamos dizer assim, realmente seja de uma determinada espécie. Mas quem que desenvolveu o MALDI-TOF? Qual que é a história do MALDI-TOF? Bom, em 1985, o Franz Rielenkamp, junto com o Michael Karas, eles desenvolveram esse sistema da matriz, que foi algo completamente inovador, porque você não conseguia fazer muitas vezes espectrometria de massa utilizando componentes orgânicos como as proteínas. E ionizar as proteínas também era algo difícil, e eles conseguiram desenvolver isso. Posteriormente, o Koichi Tanaka, que é da empresa Shimadzu, para quem não conhece, eles desenvolvem vários equipamentos na área de espectrometria de massa, HPLC, enfim, uma empresa extremamente reconhecida no mercado. Ele, vamos dizer assim, modificou um pouco da técnica, associou com o Time of Flight, o TOF, gerando aí o MALDI-TOF, e essa descoberta, não digo descoberta, mas essa criação inovadora, permitiu aí que
junto com mais um colega, né, e outros mais dois, né, o Tanaka recebeu o Prêmio Nobel, né, isso em 2002, né, Prêmio Nobel de Química. Então, para vocês verem aí quão inovador foi o desenvolvimento desse método. Aqui nós vamos fazer um slide para ser colocado no espectrômetro de massa. Então ela vai colocar a Escherichia coli, é uma Escherichia coli controle que nós estamos colocando, que é de resultado conhecido, de picos de massa conhecidos. Foi aplicada diretamente a colônia ao slide. E agora a gente vai ionizar, então, essas moléculas com uma matriz de ácido orgânico. Essa matriz vai ser seca à temperatura ambiente. Aqui nós vamos colocar então a nossa amostra, é uma bactéria, no nosso caso uma bactéria gram-negativa. Vamos aplicar diretamente no slide. Uma quantidade suficiente para que tenha proteínas, mas não tanto que impeça o espectrômetro de massa de ler a amostra. Aqui nós estamos então cadastrando o nosso slide no software. Ele é lido aquele código de barras e cadastrando o número das amostras que nós vamos processar. Aqui é o espectrômetro de massa. Nós temos a imagem dos slides que vão ser lidos, né? Aguardando ali a identificação do slide. Uma vez que a gente lê o código de barra desse slide, ele vai carregar as nossas amostras aqui onde a gente colocar o slide. Então, vocês podem ver que é possível colocar até 4 slides para fazer a leitura ao mesmo tempo. Claro que um atrás do outro, mas você pode carregar os 4 e ele vai ler os slides. Os slides eles são carregados no equipamento, espectrometria de massa. Então aqui nós temos 2 slides que já foram lidos pelo equipamento. Então nós vamos tirar esses slides e vamos colocar o slide novo que nós cadastramos. Então aqui as amostras foram cadastradas e vão aparecer aqui no software. Aqui nós temos então o espectrômetro de massa. Ele funciona com vácuo. Então a gente está vendo ali que ele estava fazendo o vácuo e vai iniciar a leitura das amostras. Então primeiro ele vai ler o controle, que é a Escherichia coli. Então o que a gente consegue ver ali à direita é a incidência do laser na amostra e a geração aqui dos picos das massas de proteínas presentes nessa bactéria. Quando ele consegue 100 perfis dessa bactéria, ele vai considerar como lido e passa para a próxima amostra que ele vai ler. Então ali já foram 100, ele marca como verdinho, que já está lido, e vai para a próxima amostra a ser identificada. Aqui a gente pode observar como é que é o outro perfil que ele está lendo.
tá, 47, 49, então tá lendo ali vários perfis. Uma vez que os espectros foram adquiridos, nós vamos ver os resultados das massas aqui no software. Então, no caso, vamos pegar uma amostra que já foi lida. Por exemplo, ele vai dar aqui o número da amostra e a identificação da bactéria e a porcentagem do nível de confiança, 99,9% de possibilidade de ser aquela bactéria. Então aqui ele vai mostrar pra gente o espectro que foi adquirido pela máquina, né, a data, o horário e a identificação da bactéria que foi feita pelo banco de dados IVD, no nosso caso aqui IVD da BioMRE, que seria o MAILA. Então existem outras marcas, né, que daí vão ter outros bancos de dados. Então aqui a gente tem o software de Research Use Only do Vitek MS, que é um Launchpad. Então é um layout um pouquinho diferente, né? Mas tem aqui os slides que nós colocamos, né? As amostras cadastradas. E nós vamos fazer aqui a calibração desse aparelho. Então aqui a gente tem a tela da calibração, né, que é o Firing. Eu vou pedir para ele ir para a localização C4, que é onde está a minha Escherichia coli. E ele vai lá onde eu pedi. E daí eu vou dar o Fire. Basicamente é jogar ali o laser na minha amostra e ele vai aparecer então o espectro da Escherichia coli aqui nesse pedaço. Vocês podem ver que esse software é um software diferente daquele que a gente estava mexendo. Quando ele consegue fazer o vácuo, ele também me mostra aqui, quando fica aqui esse cor-de-rosa, ele está me mostrando que o equipamento já terminou de fazer o vácuo. E agora ele vai começar a incidir o laser e fazer o espectro da minha Escherichia coli. Assim como no outro software, a gente vai ter aqui, precisamos de 100 espectros que sejam aceitos como ok pelo aparelho, para ele terminar a corrida. Então esse nosso slide está muito bem feito, pode ver que ele está lendo bem rápido. Então aqui nós vamos ver os resultados das amostras que foram processadas então no software Saramis, que é o Research Use Only que nós usamos para identificar principalmente bactérias ou atípicas ou bactérias ambientais que não vão aparecer então no software IVD que nós usamos na rotina. Então aqui eu vou pegar resultados, né? Ele fez a nossa Escherichia coli, que é o nosso controle, e as amostras que a gente colocou, ele mostrou como show details. Aqui ele nos deu então a identificação da bactéria mais ambiental, que seria Actinomyces turicensis. Essa outra bactéria que nós fizemos aqui, 30618, infelizmente ele deu no matches. Então isso quer dizer o quê? Ele não encontrou nenhum espectro que ele tenha
que case com o espectro que a gente gerou aqui na parede.